Um levantamento que foi divulgado pela Atlas Intel no dia de hoje mostra que se as eleições fossem hoje, com os candidatos, os mesmos que disputaram a eleição de 2022, Jair Bolsonaro e Lula, eles estariam empatados na margem de erro dessa pesquisa em 2 pontos percentuais. O ex-presidente está inelegível por enquanto, teria 46% dos votos frente a 44,4% do atual chefe do executivo. Ciro Gomes aparece com 4,5% dos votos e Simone Tebet 1,5%. Brancos e nulos seriam 1,8% e 1,6% declararam que votariam em algum outro candidato daquele pleito. Essa pesquisa foi realizada por Latam Pius, Bloomberg e Atlas Intel. Esses dados foram coletados de 27 a 30 de junho de 2025. Os entrevistados responderam a questionários online. Foram 2.621 pessoas. Margem de erro de 2 pontos percentuais para mais ou para menos, intervalo de confiança de 95%. Você, Mota, então fizeram uma pesquisa. Eu sei que o Mota é sempre muito cauteloso com essas pesquisas e levantamentos, mas decidiram fazer uma pesquisa com os mesmos que disputaram a eleição de 22. Numericamente, Jair Bolsonaro à frente do atual presidente da República. O atual presidente da República, obviamente, venceu o último pleito. Mas qual é a sinalização quando a gente observa Jair Bolsonaro, atualmente inelegível, à frente do atual presidente, hein, Mota? O motivo do meu espanto é outro, Caniato, porque aí é quase empate, né? O Brasil do jeito que está, e as pessoas respondem uma pesquisa dessa dando quase empate versus mudança versus situação atual. Assim, a única coisa que eu posso dizer é que essa pesquisa habita um universo diferente do qual eu habito. No meu universo, a realidade é bastante diferente, inclusive o terceiro e o quarto colocados nessa pesquisa também, absolutamente surpreendentes, né? Jura? São esses os nomes que estão na cabeça do quarto e o quinto colocado, né? Assim, eu não vejo nenhum alinhamento entre as respostas dessa pesquisa com a realidade que eu vejo por onde eu ando. E aí eu insisto mais uma vez naquela pesquisa que eu acho que é a única confiável que o Data Mota recomenda, que é a pesquisa da vida real, uma caminhada em volta do quarteirão. Se isso aí, esses números são verdadeiros, então dar uma volta, né? Escolhe um quarteirão aí da Avenida Paulista ou aqui do Rio de Janeiro e o político vai, mas sem segurança, sem carro blindado, andando a pé, sozinho. Dá uma volta no quarteirão e vamos ver qual vai ser a reação da população. É um teste muito simples, mas requer muita coragem. Eu tenho a impressão que o resultado de um teste desse não vai ser 46 versus 44,4. Pois é, só lembrando a nossa audiência, muitas pessoas perguntaram, bom, por que aquele não participou dessa pesquisa? Por que, sei lá, Michele Bolsonaro não está nesse levantamento? Essa pesquisa, esse estudo foi feito com os nomes que disputaram a eleição presidencial em 2022. Por esse motivo é que aparecem Simone Tebet, Ciro Gomes, Jair Bolsonaro, Lula, entre outros. Mas você, Dávila, alguma coisa que a gente precisa considerar? Esse ponto que o Mota destaca é interessante, né? Se alguma pessoa fizesse o recorte da rejeição do atual governo versus o índice que o atual presidente recebeu nesse levantamento, enfim, são questionamentos que as pessoas poderiam fazer, né? Caniato, mas o ponto importante aqui é Lula continua a ser um candidato forte. E eu venho falando muito isso. Quando eu converso nas minhas rodas, viu, Mota? Tu acha que o Lula tá morto. Eu acho isso um perigo, achar que o Lula tá morto. Achar que o Lula tá morto não é verdade. E ainda mais com o poder da caneta de usar de maneira irresponsável a máquina pública para soltar verba,
para aumentar dinheiro de programa. Eles vão fazer qualquer negócio para continuar tentando seduzir, ganhar, comprar, o que for o eleitorado. Então, gente, tem que tomar cuidado. Não dá para achar que o presidente da República é uma pessoa hoje que não tem nenhum grau de competitividade nas eleições de 2026. E não é essa pesquisa. Todas as pesquisas mostram Lula ainda como um candidato muito competitivo no segundo turno. Está perdendo por pouco, mas devia estar perdendo por muito do jeito que está o país. Então eu também tenho essa percepção do Mota. Mas o fato é que as pesquisas ainda retratam o presidente Lula como um candidato muito competitivo para 2026. E essa história de já ganhou, menosprezar o candidato do PT é um erro dramático que, se for cometido, pode custar uma vitória que está surgindo no horizonte para a direita. Portanto, é preciso ter muito cuidado em ler as pesquisas, mas também é preciso ter muito cuidado para não menosprezar o poderio eleitoral de alguém que está sentado na cadeira da presidência da República. Você, Beraldo, esse levantamento indica que Jair Bolsonaro teria 46% contra 44,4% do atual presidente da República. Ciro Gomes, 4,5% e Simone Tebet, 1,5%. E aí, só para comparar, qual foi o resultado nas últimas eleições? Lula ficou com 48,43%, Jair Bolsonaro 43,20%, primeiro turno, tá, gente? Simone Tebet 4,16%, Ciro Gomes com 3,04%, daí na sequência Soraya Tronic e o Dávila aqui com a gente. O que mudou de lá para cá, hein, Beraldo? Agora Bolsonaro numericamente à frente do atual presidente. Deixa eu só receber as pessoas que nos acompanham pelas emissoras de rádio para acompanharem a análise e a reflexão do Cristiano Beraldo na íntegra. Agora sim, eu recebo as pessoas que também nos acompanham pelas emissoras de rádio. Muito obrigado pela audiência. Cristiano Beraldo vai analisar uma pesquisa que foi feita pela Atlas Intel, que indica que Jair Bolsonaro estaria à frente de Lula se as eleições fossem hoje, um levantamento feito apenas com os candidatos que disputaram as eleições em 2022. Você, Beraldo? Renato, é interessante nós observarmos primeiro uma pesquisa que leva em conta os candidatos que já foram. Porque os candidatos que já foram, eles, em geral, já não estão mais ali, ou pelo menos parte deles já não estão mais trabalhando, atuando, mantendo o seu engajamento com o eleitorado e apresentando propostas e tal. As pesquisas, normalmente, o que elas querem indicar dos atuais nomes mais cotados, quem poderia, então, ter maior viabilidade eleitoral. Mas, pois bem, veja que 1,5% desses pesquisados citaram Simone Tebet. E eu tenho que perguntar, onde está a Simone Tebet? Ela fez uma campanha contra o Lula no primeiro turno, perdeu, era colocada ali para ser a terceira via, perdeu de forma bastante dura, diante da expectativa que ela tinha de resultado, e aí no segundo turno correu para o colo do então candidato Lula e virou ministra dela, uma ministra que não tem apresentado nada de muito relevante, pelo menos não relevante para o noticiário. Mas ainda tem lá 1,5% das pessoas entrevistadas que citaram o nome dela. Talvez por ser a única mulher ali na lista, vai saber. E aí a gente olha para cima dessa pesquisa e temos lá Jair Bolsonaro com 46% e logo atrás Lula. Veja, Jair Bolsonaro hoje está impedido de ser o candidato. Diante da sua situação com o judiciário, lembrando que o Supremo Tribunal Federal tem uma presença definitiva no Tribunal Superior Eleitoral, então tudo indica que será bastante improvável que a sua inelegibilidade seja revertida. Só que se o eleitorado está ainda apostando as suas fichas numa eleição de Jair Bolsonaro, é urgente que seja feito um trabalho para que um candidato que tem o apoio dele seja colocado. Mas ele demonstra que não está afim
de fazer esse trabalho. Até porque, como ele tem um arranjo, um acordo com Valdemar da Costa Neto, que é presidente do Partido Liberal, que era o vice do Lula. Nas gestões anteriores do Lula, a gente precisa lembrar disso, esta candidatura apoiada por Valdemar da Costa Neto e Jair Bolsonaro será a candidatura do Centrão. Não será uma candidatura da direita com as propostas liberais e com a energia de fazer as reformas. Vai ser a candidatura do entendimento, vai ser a candidatura da conciliação. Não vai ter mais a musiquinha do general Heleno, se pegar, pega Centrão, não fica um, meu irmão. Não, o Centrão vai estar junto, vai fazer parte da chapa. Afinal de contas, Alexandre de Moraes recusou o convite que recebeu. Então, será uma chapa do Centrão. Esta confusão que existe na definição desse nome é prejudicial à própria ideia de que sairá da indicação de Jair Bolsonaro uma legítima candidatura de direita. E talvez até este ganhar de tempo, esta postergação dessa definição, a insistência de que ele será o candidato, tem a ver com isso, que é para não frustrar os seus eleitores que têm uma expectativa de que o trabalho que precisa ser feito no Brasil para corrigir as nossas deficiências tão profundas tem que ser feito por alguém efetivamente comprometido com bandeiras do liberalismo. Não é o que parece que vai acontecer. Pois o Beraldo fez uma análise no início do seu comentário em relação a Simone Tebet, e pessoas apontaram que Simone Tebet ficou durante muito tempo nas pesquisas em 22 atrás de Ciro Gomes. E aí, na chegada, na reta final, passou o Ciro Gomes, né? Terminou o primeiro turno em terceiro lugar. E aí esse levantamento indica um enfraquecimento da figura de Simone Tebet, possivelmente por ter se aliado ao governo federal. Essa é uma leitura, enfim, mas isso pode ficar para um outro momento. Mota, o Beraldo, quando destaca a possibilidade dessa candidatura direita mais centro-direita, ou direita e partidos do centro, do centrão, é uma tese, é uma teoria que eu tenho escutado muitas figuras defenderem, que esse talvez seja o caminho mais provável, mas há também a possibilidade de, em algum momento, algumas lideranças entenderem que é preciso caminhar em uma outra estrada diferente, por exemplo, do PL e de Jair Bolsonaro, caso Jair Bolsonaro opte em entregar o seu capital político a alguém de sua família. Você entende que existem esses dois caminhos, esses dois cenários? Caso, sei lá, Eduardo ou Michele saiam como candidatos à presidência, possivelmente o Centrão deve se alinhar a um outro nome. Quem é que toparia ser independente e não ter o aval de Jair Bolsonaro? Muitos acham que dificilmente Tarcísio toparia um desafio como esse, Mota. Eu acho que Tarcísio já deu demonstrações de que não toparia, pela sua fidelidade, lealdade a Jair Bolsonaro. Se Jair Bolsonaro achar por bem escolher outro candidato, ele vai ser candidato ao governo do estado de São Paulo. Ele não tem esse desejo irrefreável, essa obsessão que muita gente tem de ser presidente da República. Agora, o jogo é muito complicado, Caniato. A gente pode traçar vários cenários aqui. Eu concordo, vou dar uma concordância parcial com o que o Dávila disse. O jogo não está jogado. O jogo não está jogado porque há fatores sobre os quais ninguém tem controle e que vão influenciar essas eleições. Ninguém sabe quais são as regras que estarão valendo nessas eleições. Ninguém sabe que políticos estarão fora do jogo porque falaram alguma coisa, porque foi tirado da gaveta um processo contra eles ou aconteceu uma investigação. Ninguém sabe.
Então, esse fator insegurança é gigantesco. Ele impede que as pessoas olhem para a eleição e façam um planejamento racional. Não há planejamento racional. Em cima disso, a gente vê todas essas formas que existem de se influenciar a percepção das pessoas. Todos os dias a gente escuta políticos, autoridades expressando a necessidade urgente de regulamentar as redes sociais. Se isso for para frente, como é que vai ser uma eleição em que você não pode criticar o Estado brasileiro? Você só pode falar bem. Como é que você vai jogar esse jogo? Outra coisa, essas pesquisas, né? O Beraldo levantou um ponto interessante. Quando você faz uma pesquisa como essa, presta atenção nisso. Você pergunta às pessoas em quem elas votariam, apresentando o mesmo cenário da última eleição, você já está mandando uma mensagem. Tem uma mensagem aí. Não é vamos explorar várias alternativas. Não. Finge que você estava na última eleição. Você já está colocando um cenário para as pessoas. A forma com a qual você consulta as pessoas e publica esses resultados, e depois esses resultados se espalham em tudo quanto é lugar, isso é uma forma de você direcionar a cabeça das pessoas. A situação de Jair Bolsonaro é uma situação absolutamente imprevisível. A única forma, e veja bem, eu já falei isso aqui várias vezes, e as minhas palavras, por pura coincidência, meus amigos, foram ecoadas no tweet do presidente Donald Trump. O único julgamento para um político da envergadura de Jair Bolsonaro é o julgamento das urnas. Quando você tira ele do jogo, vamos procurar, vamos olhar a baleia, caderneta de vacinação, joias. Você está deixando de analisar, você está tirando do eleitor a capacidade dele próprio fazer esse julgamento. Eu acredito ou não nas ideias que Jair Bolsonaro defende. Eu gosto ou não das pessoas com as quais Jair Bolsonaro se associa. Internacionalmente, os países com os quais Jair Bolsonaro se identifica. Eu aprovo ou não isso. Você está tirando tudo isso da mão do eleitor. Você está colocando essa decisão na mão de pessoas que não tiveram nenhum voto. Isso, na minha opinião, prejudica enormemente a dinâmica da próxima eleição. Especialmente porque é uma decisão que ninguém sabe quando virá. De vez em quando a gente escuta as afirmações, não, vai ser tomada em breve para que não afete as eleições, como se não afetasse as eleições só porque vai ser tomada em breve. Então, quando você olha esse cenário todo, o que a gente vê é uma confusão gigantesca. E aí o Dávila tem razão. Eu acho que o diagnóstico do Dávila está correto, mas não pela razão que ele elencou aqui. Ele está correto porque essa confusão que está sendo semeada, ela beneficia quem está no poder. Na dúvida, o eleitor fica frustrado, indignado, desmotivado. Não custa nada a abstenção, os votos brancos e nulos serem recorde na próxima eleição. Como é que você consegue motivar o eleitor a ir votar quando a grande decisão do Congresso Nacional é aumentar o número de deputados? Imagina o sujeito em casa pensando, caramba, que bom, tem mais deputado no Congresso, que alegria que eu estou sentindo. Então, esse cenário é muito complicado e a gente tem que ficar muito ligado com essas formas que existem de passar mensagens indiretas. Daí o meu grande ceticismo em relação a essas pesquisas.
Agradecer as mensagens da Teca, também da Andréa Nedilha, e aí o Denilson Campos se utilizando de uma ironia. Essa pesquisa só pode ter sido feita na porta da USP, querendo dizer que possivelmente foram fazer o levantamento em um local com uma grande concentração de progressistas. Possivelmente. Bom, mas a metodologia em relação para você fazer qualquer tipo de levantamento. Dávila, quer trazer o seu ponto de vista em cima do que disse o Mota há pouco? Por favor. Não, é isso. Eu concordo que essa instabilidade das regras do jogo, instabilidade de quem serão os candidatos, o Brasil no ladeira abaixo, como vai ser, mas não podemos subestimar o poder da caneta de soltar verba. Nós não podemos esquecer, Canhato, 50% dos brasileiros recebem um chequinho do governo. Então, se você tem o poder de escrever cheque, você tem um poder gigantesco. Então, você vai ser sempre um candidato competitivo. Agora, o que pode jogar contra o governo hoje, principalmente o presidente Lula, é o aumento da sua rejeição, que cresce bastante. E quanto mais ele jogar esse jogo do nós e ele, do rico contra pobre, quanto mais ele entrar nessa, mais ele pode ter o apoio da sua fiel base de eleitores e mais ele vai se distanciar daquele eleitor que acabou votando nele na última eleição. Então, quanto maior a rejeição do presidente da República, pior numa eleição de segundo turno. Mas não se pode subestimar o poder da caneta num país que muita gente depende do Estado, ou seja, 50% da população. Então, essa história de menosprezar o potencial eleitoral do presidente Lula é um erro que nós não podemos cometer em 2026, se quisermos reconquistar a presidência da República. Só rapidinho, Dávila, esse aspecto destacado pelo Beraldo em torno de uma candidatura que atenda aos anseios da direita e da centro-direita ou do centrão. Você acha que haverá uma convergência de desejos e todos devem apostar em um único candidato? Ou existe algum tipo de fator que poderia rachar e aí o centrão lançar um nome e a direita um outro nome? Dá para a gente projetar dois cenários, Dávila? Depende muito da atitude do presidente Bolsonaro, como ele vai reagir nos próximos meses. Se Jair Bolsonaro apoiar Tarcísio de Freitas, eu acho que a direita tem grande chance de marchar mais unida para as urnas. Se Jair Bolsonaro não apoiar o governador de São Paulo, e inclusive poder lançar um nome da família lá, ou qualquer um dos seus parentes, como Eduardo Bolsonaro ou Michele Bolsonaro, eu entendo que a direita terá mais candidatos. E aí vai ser uma grande disputa. Eu entendo hoje que qualquer um dos presidenciáveis que hoje ocupam postos de governador no Brasil tem chance de arrebanhar os eleitores de direita e de centro-direita, porque são pessoas, na sua natureza, moderadas, ponderadas e que têm chance de conquistar o voto da centro-direita e da direita. Agora, vai depender muito da atitude do ex-presidente Bolsonaro. Vai ser um fator decisivo na escolha de uma ou muitas candidaturas em 2026. Pois é, Igor Melo, citando o nome do governador do Paraná, Ratinho Júnior, e há outras pessoas que nos acompanham também mencionando justamente os governadores que o Dávila tanto destaca aqui na nossa reflexão sobre 2026. Agora, Beraldo, pensando nessa hipótese de Jair Bolsonaro, daqui a alguns meses, ou aos 47 do segundo tempo do prazo, afirma que não vai disputar e que vai apoiar seu filho, Eduardo Bolsonaro. Poderia ser Michele Bolsonaro, mas eu vou escolher aqui o nome de Eduardo Bolsonaro. Você não acha que isso também pode pulverizar as forças da direita e da centro-direita? Porque talvez alguns partidos do centrão fiquem à vontade para escolher os seus nomes. Você acha que teria um grande nome que poderia juntar essas forças? Porque quando a gente fala de Ratinho Júnior, Ronaldo Caiado, Romeu Zema, me parece que são figuras muito fortes, mas não fortes o suficiente para unirem todos os partidos, à exceção do PL. Compreende?
Você não entende que talvez nós pudéssemos observar um cardápio com vários nomes e aí sim um primeiro turno bem pulverizado em relação às opções para os eleitores de direita e de centro-direita? Possível, Canhoto, mas a gente precisa observar essa posição de Jair Bolsonaro sob a ótica do que é uma eleição presidencial que está vinculada à eleição de governadores, que está vinculada à eleição de senadores, que está vinculada à eleição de deputados federais e estaduais. Quando Jair Bolsonaro se coloca na posição de dizer eu não vou fazer concessão a ninguém e o candidato será Michele Bolsonaro, por exemplo, ou Flávio Bolsonaro, o que os outros partidos vão fazer? Os outros partidos que comandam o Brasil, progressistas, União Brasil, republicanos, todos esses têm nomes de peso que podem ser candidatos competitivos à presidência da República. Entretanto, se não houver um acordo e a candidatura de um nome da família Bolsonaro for uma candidatura só do PL, como é que ficam os acordos estaduais? O que garante que os outros partidos que terão candidatos a governador, que terão uma eleição bastante ampla, vão dar o espaço necessário para que Jair Bolsonaro lance os seus candidatos ao Senado, porque este é o cerne da sua estratégia para as próximas eleições. Lembrando que, e aí muitos vão dizer, não, mas Jair Bolsonaro tem popularidade suficiente para eleger sozinho os seus candidatos. Só que a eleição de 26 não será como a eleição de 18. Não haverá eleição sem dinheiro. Essa estrutura montada em torno de Jair Bolsonaro do jeito que está, demanda dinheiro. E o PL, por mais fundo eleitoral que tenha, não consegue bancar uma eleição presidencial e eleições para o Senado competitivas em diversos estados do Brasil. Vai ser preciso fazer as alianças. E se fizer essas alianças, os outros partidos podem dizer, não, eu faço aliança, mas você vai ter que abrir mão dessa candidatura presidencial. Então, é um jogo de xadrez que tem suas nuances bastante mais complexas do que a gente olhar só para quem será o candidato a presidente. E aí tem um outro aspecto que eu faço a reflexão e compartilho com a nossa bancada e com a nossa audiência, é olharmos o Brasil. O que é o Brasil? Quais são os problemas do Brasil? O Brasil hoje, com os seus mais de 210 milhões de habitantes, tem uma educação que deteriora. Nós temos uma redução da capacidade, do coeficiente de inteligência do povo brasileiro. Nós temos um problema institucional gravíssimo, porque hoje há um desequilíbrio entre os poderes no Brasil. Nós temos um sistema político que voltou a favorecer compra de voto e esquemas de corrupção. Nós temos uma estrutura administrativa da coisa pública brasileira completamente ineficiente e impagável, porque estamos vivendo de déficit. Nós temos problemas gravíssimos como a nossa Constituição Federal, que precisa ser revista, ser refeita. Quem é que vai fazer isso tudo? O candidato do grande acordo nacional? É o candidato do Centrão? Ele vai sentar lá para romper com tudo que existe e refundar o Brasil? Será que é este candidato que vai dar uma banana aos críticos e dizer polícia agora vai combater bandido? E se bandido puxar arma para a polícia, vai morrer, porque a polícia tem autorização para matar. Será esse o candidato do Centrão que vai fazer isso com esta bravura? É claro que não será. Portanto, nós estamos caminhando para termos como candidato mais forte nas próximas eleições alguém que vai ser o do acordo. Olha, vamos fazer um acordo aqui para tudo continuar como está, mas darmos uma satisfação à população brasileira para todo mundo ficar calmo. Para o brasileiro continuar sendo o brasileiro passivo, manso, que vai ficar olhando para baixo, trabalhando, pagando seu imposto, pagando juros. Acorda cedo, trabalha, paga imposto, paga juros, acorda cedo, trabalha, paga imposto, paga juros, e assim vai essa ciranda. E o brasileiro continuará sobrevivendo, passando pela vida,
a vida passando por ele, e ele sabendo lá o que está fazendo nesse mundo, nesse país, que continuará sendo ingrato. Portanto, Canhoto, a reflexão para as próximas eleições é bastante mais profunda do que essa de que vai ser o candidato do Centrão, vai ser... Não é isso que a gente tem que discutir. E é importante que essa discussão seja feita. Sem dúvida. Rápida parada, daqui a pouco a gente volta. Mais notícia, mais discussão, mais análise. Eu conto com você, hein? Voltaremos em 1 minuto e 20. Até já.